Quando eu parei de assistir os vídeos do Hélio Couto, meus resultados com relação à questão de manifestação e etc. Aceleraram consideravelmente. E é possível que o mesmo aconteça com você. Se você quer que as coisas aconteçam mais rapidamente, talvez, parar de assistir os vídeos do Hélio vai fazer com que isso aconteça. Tá? Bom, e por mais que esse vídeo, né, o início dele, enfim, possa parecer uma coisa como se o ensinamento do Hélio fosse algo ruim, etc., não tem nada a ver com isso. Eu fiz, inclusive, a ressonância harmônica do Hélio. Vou deixar, inclusive, aqui um link aqui abaixo, onde eu detalho, né, como que foi o meu processo nesse sentido. Mas o que eu vou falar aqui não é necessariamente sobre o ensinamento do Hélio como pessoa, etc. Mas o tipo de ensinamento dele, ok? E como que, na minha experiência, realmente isso aconteceu. Bom, só antes de entrar aqui diretamente no falar por que eu parei, né? Eu gosto muito de usar aqui, né, o recurso visual, né? Então vamos colocar aqui para eu ir me situando, inclusive, no vídeo. Antes de falar por que eu parei, deixa eu explicar por que eu comecei, né? Por que eu comecei a estudar o Hélio? Ah, e um detalhe, tá? O que eu vou falar para você do porquê eu parei e por que isso me trouxe resultado mais rápido tá aqui dentro desse livro, O Poder do Subconsciente. Inclusive, o livro O Poder do Subconsciente foi onde tudo começou, né? Eu fui apresentado a esse mundo aqui de poder mental, manifestação e etc. através do livro O Poder do Subconsciente. Isso aconteceu 10 anos atrás, né? Em 2016. Nesse período eu estava no meu 6º negócio diferente, no 5º negócio diferente e estava próximo a falir assim como os outros, né? Antes eu falava que os negócios não tinham dado certo, mas na verdade eu tinha desistido, eu não tinha a mentalidade correta para fazer isso acontecer. Mas enfim, né? Fui direcionado para o livro O Poder do Subconsciente. Eu não lia nada na época, então foi uma meio que mágica mesmo a forma como eu fui conduzido ali. E junto com isso, né, comecei a pesquisar sobre esse assunto e aí apareceu para mim os vídeos do Hélio Couto. Na época que eu lembro, eram Hélio Couto e Marcos Trombetta, né? Eram os dois que falavam mais sobre isso. Eu não lembro, por exemplo, se já tinha Beth Russo, Elaine Urives, né, que hoje são muito grandes nesse cenário aí também. Sinceramente não lembro. Eu lembro dos dois, Hélio Couto e também do Marcos Trombetta. E aí eu comecei a ver, né, os vídeos e etc. Então, o meu começo, né, eu encontrei o Hélio Couto nessa busca, iniciando pelo livro O Poder do Subconsciente. Bom, aí já entra o ponto que eu quero realmente conversar com você nesse vídeo, que é o seguinte. Por que eu falo que, e aí eu estou falando aqui a minha experiência, depende se isso aqui vai conectar com você ou não. Eu vim de um histórico religioso, como Testemunho de Jeová, etc. Né? Fui desde 4 anos de idade até os 27 anos, né? 27, 28, acho que 27. Então assim, né, aquilo estava completamente arraigado em mim. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar, antes do Hélio Couto, quando eu comecei a ler o livro O Poder do Subconsciente, era terrível. Terrível. Terrível no sentido de passar mal mesmo, de vomitar, de ficar com a cabeça doendo, etc, etc, etc. E depois eu entendi o porquê que isso acontecia, né? Isso acontecia porque eu estava assimilando uma informação completamente diferente do que eu estava acostumado, né? Então era uma coisa muito nova. E a reprogramação de crenças, né? As crenças, elas não são coisas assim, né? Não. A maioria das crenças, as crenças que mais impactam a nossa vida, elas têm um forte impacto emocional, né? Então, por exemplo, eu comecei a ler lá o livro O Poder do Subconsciente e lá falava sobre espírito imortal, por exemplo, que era uma coisa que dentro do que eu aprendi, não era isso, era morreu, acabou. Então, ali já começou a ser estranho. Ok. Aí,
Quando eu comecei a ver os vídeos do Hélio Couto, aí foi completamente terrível nesse sentido. Porque aí ele confrontava assim, muito diretamente as crenças, né? Por exemplo, tinha lá os vídeos do Hélio, onde o título do vídeo, eu não sei se esses vídeos estão disponíveis ainda no YouTube, mas tinham lá assim, Jesus Cristo, Osho, Akhenaton, enfim. Qual que era a ideia ali? Ele estava, eu sempre uso o termo errado, eu falo incorporar, a galera que sabe aí do que eu estou falando, coloca aqui o que ele estava fazendo na prática ali, né? Tem um nome específico. Mas é como se ele estivesse recebendo a pessoa ali, né? Recebendo Jesus, recebendo o Osho, e eles estavam falando através do corpo dele. Cara, de novo, eu não sei qual que é o seu contexto aí, mas se você veio de uma linha cristã, você entende que isso dá uma bugada. Você fala assim, cara, isso é coisa do diabo. A gente aprende isso, né? E aí entra o ponto que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo, que é o quê? Como isso confrontava muito diretamente as minhas crenças e confrontava em um momento que não estava preparado, isso travou. Isso fez com que os meus resultados não acontecessem, porque eu não conseguia ter uma evolução em cima de algo que confrontava muito diretamente. Eu sempre digo, é claro, é óbvio. Hoje, o meu trabalho é reprogramar crenças. Então, sim, você vai precisar confrontar. Só que existe uma forma de fazer isso, né? Se você quiser, logo de cara, ir para uma coisa completamente diferente do que a pessoa acredita, ou do que você acredita, não vai funcionar tão bem, tá? E aí, eu disse para você que queria te mostrar aqui, dentro do livro Poder do Subconsciente, um trecho que fala exatamente isso. Ó, tá aqui na página 138 do livro, tá? E fala assim, olha: ao longo de todos esses anos, eu venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses eu repeti, sou rico, sou próspero, e nada aconteceu. Aí fala, por quê, né? É porque quando diziam, sou rico, sou próspero, elas achavam bem no íntimo que estavam mentindo para si mesmas. Certa pessoa me disse, afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. Eu sabia, quando fiz a afirmação, que obviamente não era verdade. As suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente e o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava transformou-se em realidade. Aí entra o ponto principal aqui que eu quero trazer para você. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e, olha o detalhe, se não gera conflito mental ou contestação. A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores porque sugeria o estado de carência em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Bom, então, aqui mostra exatamente o que eu quero passar para você aqui nesse vídeo. Especialmente essa parte, olha. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica e não gera conflito mental ou contestação. Então, quando eu, vindo de uma crença ali religiosa, cristã, etc., começo a ouvir sobre, eu estou incorporando, né, vida após a morte, não sei o que, cara, gera um conflito mental gigantesco e isso faz com que eu não tenha resultado. Era exatamente isso que acontecia. Então, assim, olha, deixa eu até ver aqui se eu falei, se eu estou falando tudo que eu preciso. Eu sempre tenho aqui uma agenda aqui para não me perder, né?
Perfeito, perfeito. Então, assim, aí dentro disso, o que é importante também você saber? Eu já falei aqui outras vezes, não sei se você já conhece aqui o canal, se você está chegando agora, mas esse canal ele é relativamente novo, né? Tem praticamente 5 meses. Eu tenho um canal antigo que é dessa época de 2017, que esse canal chegou a mais de 300 mil inscritos. E a maioria das pessoas que me conheceram nesse canal, elas me conheceram por uma frase específica, que é a seguinte: Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Então, essa frase, ela não é uma frase que é da minha autoria, né? Essa frase ela é do livro 1001 Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy, mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente, mas eu posso dizer que eu acredito que foi o responsável por popularizar essa afirmação, né? Lá nesse canal antigo tem inclusive um áudio, né, de hipnose, onde é repetido isso aqui constantemente. Isso aqui me trouxe resultado de forma muito rápida. Por quê? Porque isso aqui estava congruente com o que eu já acreditava naquele momento. Entende? Então, eu sempre acreditei assim, né? Isso não era fortemente fixo na minha mente, porque se fosse, realmente as coisas não faltariam, e durante um bom tempo faltou. Mas eu peguei uma crença que eu já sabia que funcionava assim, repeti ela para que ela se fortalecesse. Isso aqui foi muito rápido, né? Hoje eu tenho um grupo de mentoria, né, chamado a Mentoria Sem Esforço, e lá a gente trabalha no primeiro protocolo lá, que é o protocolo de segurança interna, né, que é onde a gente tem o objetivo de tirar completamente a ideia da falta, a possibilidade da falta. A gente trabalha com uma afirmação parecida com essa, né, que é: eu estou seguro e amparado pelo suprimento infinito de Deus. Para quem vem desse contexto. Para quem não vem desse contexto de Deus, ela se conecta mais com o universo, por exemplo, aí a gente adapta e coloca isso numa linha mais de universo, tá? Fechando isso que eu quero falar com você aqui, por mais que assim, né? Por mais que eu esteja explicando, obviamente que sempre vai ter aí quem acha que isso aqui é algum tipo de crítica ao Hélio ou alguma coisa assim. Então, só para deixar bem claro o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte. Imagina que existe uma escada aqui, ó. E tem aqui o 10º degrau. 10º degrau. O Hélio está aqui, ó. O Hélio está aqui. Eu estava aqui, no primeiro. Cara, isso aqui não vai funcionar. Sabe? Isso não vai funcionar. Isso aqui é muito. Uma pessoa que está aqui no primeiro, no 2º degrau, isso aqui é muito. Esses dias, hoje, eu estudo Hélio Couto. Esses dias eu ouço muitas vezes quando eu estou no banho, né? Então eu coloquei lá o telefone para ir tocando uma palestra do Hélio. O tema dela é o seguinte, o título: Não existe mundo material. Cara, quando você tá na merda, como eu estava aqui, precisando de dinheiro, não existe o mundo material, isso não vai entrar. Isso é uma coisa que é assim, é um conhecimento que ela não é para quem está buscando uma solução ainda para as questões terrenas, vamos dizer assim. Sua mente não está preparada para esse tipo de informação, é uma coisa muito louca, né? Lá ele fala o quê? Cara, esse mundo que a gente vê aqui não existe. No fim das contas ele está falando isso. E ok,
é uma matrix, é tudo, ok. Só que quando você está aqui, esse conhecimento nunca vai entrar. Não é o momento ainda, ok? Então, resumindo tudo, se você quer acelerar os resultados, inicie esse processo fortalecendo crenças que já estão aí. Depois disso, aí você já vai ver, quando você vê resultados, fica muito mais fácil de depois você, né, ir para outros meios, que aí sim vão ser um pouco mais incômodos, mas com o resultado, você tende melhor, né, a suportar aí o processo, né, os incômodos que vêm de você fazer uma reprogramação. Perfeito? Espero que você tenha entendido, né, e que eu tenha realmente conseguido passar a ideia que eu queria passar para você aqui nesse vídeo. Aqui abaixo tem um convite para o meu grupo gratuito, que é o Prosperidade Sem Esforço. Lá, todos os dias, eu publico um conteúdo dentro dessa linha aqui, né, de manifestação, de subconsciente, etc., de uma forma descomplicada. Essa é a minha ideia. Pegar um conceito que muitas das vezes é denso, é complexo e deixar ele o mais mastigado possível. Faça parte lá desse grupo e vou deixar aqui também um vídeo onde eu conto a minha experiência com a ressonância harmônica. Foi algo que eu fiz, não deu certo num objetivo específico que eu tinha, mas deu muito certo em outro objetivo, então vou deixar aqui também, como aqui a gente está falando de Hélio Couto, né? Então vou deixar aqui esse vídeo também para você assistir, beleza? É isso, um abraço, dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e a gente se vê em um próximo vídeo.